E aí, pessoal, mais um episódio do Pão de Raiz. Aqui quem fala é Luísa, comigo aqui Dr. Leonardo Goltara. E a gente tá para mais um bate-papo aí sobre emergência. Vocês estão apaixonados pela emergência como a gente. E o tema de hoje é um tema que é difícil, não só para o emergencista, mas acho que para os plantões de forma geral aí. O paciente com delírio, Léo. Vamos falar um pouquinho aí. Nossa, bom, tudo bom, Luísa? Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Nossa, delírio é um tema assim, putz, cara, quantos delírios você vê por dia num plantão? Nossa, a gente vê bastante, tá? Mal diagnosticado, eu acho. Mal diagnosticado. Delírios que não são delírios E gente que está em delírio que nunca ganha o diagnóstico de delírio, né? Exato. Porque as pessoas às vezes não identificam. Então, de passagem no pronto-socorro, né? Às vezes acontece muito isso. Sim. Estima-se que entre idosos que baixam pronto-socorro, principalmente idosos mais graves que vão baixar o pronto-socorro ali na sala vermelha, a incidência de delírio ultrapassa 50%, 70%, em algumas literaturas 80%. É muita coisa. E não é só um diagnóstico, né? Além de ser muito prevalente, é um diagnóstico que impacta nas tomadas de decisão da assistência à saúde. A gente decide diferente se o paciente está em delírio ou não está em delírio, e impacta no prognóstico, né? O paciente em delírio tem um prognóstico pior do que o paciente que não tem delírio. Então, assim, dar esse diagnóstico, identificar corretamente este paciente na emergência, muda a conduta, né? Aquela famosa pergunta que a gente sempre se faz, né? Isso vai mudar a conduta? Exatamente. Dar diagnóstico de delírio muda conduta. E é um fator confundidor, né? Eu acho que o delírio, para quem não sabe manejar, acaba confundindo. E é muito comum até nas portas aí, o paciente às vezes chega com delírio, mas é alcoolista, e aí confunde o delírio com etilismo, e aí fica essa confusão toda aí no pronto-socorro, né? Você sabe alguma estratégia que a gente pode usar para poder identificar esse delírio nas portas aí, na emergência? Cara, assim, mais do que estratégia, eu acho que vale a pena a gente lembrar dos critérios diagnósticos, né? Delirium tem um passo a passo de dar diagnóstico que é relativamente fácil, mas a gente precisa estar atento para ele. Vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa para falar sobre delírio é que delírio necessariamente não pode ser o quadro basal do paciente. Se o paciente basal já tem demência e aquela demência, aquela desorientação que ele está apresentando é a mesma de todo santo dia, aquele quadro basal de agitação que ele está apresentando é a mesma agitação de todo santo dia da demência, por exemplo, isso não é delírio, isso é demência. Delírio é um quadro... Aí vamos falar dos critérios diagnósticos, definição. Primeira definição, é um quadro agudo, de causa orgânica, a causa não é psiquiátrica, então é um quadro agudo de causa não psiquiátrica, de início súbito e curso flutuante. Como assim curso flutuante? Curso flutuante significa que ora o paciente está num delírio mais pronunciado, ora ele pode até vir a estar orientado e daqui a alguns minutos ele pode piorar de novo e estar sonolento, e essa flutuação, essa variação do perfil ao longo do dia é característica do delírio. Início agudo, curso flutuante, causa não psiquiátrica e alteração em relação ao status basal do paciente, esses 4 são os pilares por onde a gente começa a dar o diagnóstico do delírio. E aí, quais são as causas mais comuns que a gente vê aí em paciente que evolui com delírio no departamento de emergência? Olha, as causas são, assim, existem fatores de risco e existem fatores predisponentes ou causais, vamos chamar assim. As causas dos fatores mais comuns, disparada, o fator mais comum que desencadeia, os fatores desencadeantes do delírio, disparado é infecção.
Clássico. Infecção. Infecção respiratória, infecção urinária, infecção de pele, infecção gastrointestinal. Infecção é disparado o principal fator, embora não seja o único. Existem outros fatores desencadeantes que, nos pacientes de risco, podem levar o paciente a delírio, como dor, como novas medicações, como procedimentos invasivos, né? Como cirurgias, dispneia. Tudo isso aí pode causar delírio, pode desencadear o delírio nos pacientes de risco. E aí, quais são os pacientes de risco? Quais são? Os pacientes de risco são principalmente idosos, pacientes demenciados, pacientes que tenham demência, pacientes que sejam idosos. Se for idoso demenciado, nem se fala, né? E pacientes que tenham algum grau de fragilidade, por exemplo, neuropatas. Esses pacientes são os pacientes que mais apresentam delírio, embora não sejam os únicos, né? Delírio pode se apresentar num jovem previamente rígido. Delírio pode se apresentar sem infecção. Mas se a gente for fazer o protótipo do delírio, é infecção num paciente idoso demenciado. Esse é o paciente que descompensa o quadro neurológico, descompensa a demência, digamos assim, com agitação, com sonolência, com alteração do nível de consciência e vai. E aí a gente tem aqueles 4 primeiros passos, né, que a gente vai ver se não é uma demência basal, se é início agudo, se o curso é flutuante. A gente vai ver se excluir um quadro psiquiátrico para isso. E feito esses 4 primeiros passos, a gente parte para os outros 3 passos do diagnóstico do delírio. Vamos falar. A questão assim, que eu sempre tenho dúvida em relação aos pacientes com delírio na emergência é porque as pessoas sabem pouco diagnosticar e eu sinto que muitas subestimam, né? E acabam liberando esse paciente para casa, né? Achando que já é um quadro crônico. Uma senhorinha que é assim, não ouve muito a família. Tem um tempo para a gente segurar esse paciente no departamento de emergência? Tem algo que deixa a gente mais tranquilo para liberar ele? Como que funciona isso? Olha, paciente em delírio, via de regra, a gente não libera. A gente só vai liberar se a gente excluir 1 milhão de coisas, que as causas, os fatores desencadeantes são muitos. As doenças que podem cursar com delírio são muitas: infarto, infecções em geral, alterações metabólicas. A gente tem que fazer um belo rastreio. Então, em geral, a gente não libera rápido. O paciente chega com delírio, a gente não é uma liberação rápida do pronto-socorro. Pelo contrário, o mais comum é internar para investigar. Exato. E aí a gente precisa identificar esses pacientes com delírio. Depois de feito aqueles 4 primeiros passos, a gente tem que ir para o segundo critério diagnóstico, que é obrigatório, que é desatenção. O paciente com delírio, ele não fica focado, ele não consegue manter o foco em você. Então ele tem, lá no critério 1, início agudo e curso flutuante do quadro dele. Mas o critério 2, que também é tão obrigatório quanto o critério 1, é desatenção. O paciente não consegue estabelecer uma conversa com ele. Você faz uma pergunta, ele te responde. Você faz outra pergunta, ele te responde. Na terceira pergunta, ele já está olhando o teto, ou dormiu. E se for hipoativo, ou se for hiperativo, ou está agitando. Na terceira pergunta, ele já está te reclamando. Você não consegue estabelecer uma conversa com ele, você não consegue estabelecer uma atenção. Ele não consegue ficar focado. Via de regra, dá para perceber isso só no papo, mas se você quiser fazer bonitinho, a gente costuma dizer que tem o Save a Heart, que é você pega a mão do paciente e pede assim: olha, aperta a minha mão toda vez que eu falar a letra A. E aí tem esse mnemônico já validado, que é o Save a Heart, que é S-A-V-E-H-A de novo, R-T. Né? Tem gente que tenta traduzir isso para português como Casablanca. Enfim, tem o validado bonitinho e tem o raciocínio, né? Independente do validado bonitinho, o validado bonitinho já falei, Save a Heart ou Casablanca. Mas independente disso,
Se você for falando letras aleatórias ali, e ele, toda vez que você falar a palavra A, ele apertar, a letra A, ele apertar, e quando você não falar, ele não apertar, se ele conseguisse focar nesse comando super simples, opa, isso fala contra delírio. O paciente com delírio, normalmente, ali numa sequência de 10, 15 letras, ele já tem acima de 2 erros. Ele vai apertar ou deixar de apertar a sua mão. Qualquer uma das situações é um erro. Se você apertar na hora errada ou deixar de apertar na hora certa. E aí você vê, esse paciente não está focado, esse paciente não está conseguindo manter a atenção. E aí esses são os 2 primeiros critérios diagnósticos de delírio, início agudo, curso flutuante e desatenção, que são obrigatórios. Tem mais 2 critérios diagnósticos, o critério número 3 e o critério número 4, que não precisam necessariamente estar presentes simultaneamente. Você pode ter só um ou só outro. O terceiro critério é alteração do nível de consciência. O que isso significa? Que o paciente tem um nível de consciência diferente de 0 na escala RASS, né? A escala Richmond Sedation, Agitation and Sedation Scale Statement. Se ele tem um RASS diferente de 0, isso já... Opa, ele fecha o critério número 3. E o critério número 4 é pensamento desorganizado. É o paciente que não consegue falar coisa com coisa, literalmente. O paciente não está batendo bem das bolas. Você pergunta assim, olha, mas se você jogar uma pedra na água, ela afunda? Não, pedra boia. Se você jogar sei lá, existem peixes no oceano? Não, no oceano não tem peixe. Sabe? Aviões podem voar? Perguntas que não dependem de academicismo nenhum. Não, o paciente não tem. Existem pássaros no céu? E o paciente não consegue. O pensamento está tão desorganizado que ele começa a responder coisas... Né? Existem pássaros no céu? Ele te responde roxo? Ou Lula? Sei lá. Bolsonaro? Né? Sei lá. Ele te responde uma coisa nada a ver. Não é o foco da pergunta. E aí, desses 4 critérios... A gente tem como obrigatórios o número 1, que é início agudo, curso flutuante. O número 2, que é desatenção. E o 3 ou o 4. Claro que se tiver os 2, reforça o diagnóstico. O 3, alteração do nível de consciência. E o 4, desatenção. Juntar isso aí e fechar o diagnóstico de delírio impacta muito. Porque, como dizíamos, esse paciente é um paciente de risco. A gente não vai liberar. Esse paciente tem um prognóstico pior. Esse paciente não vai ser liberado numa avaliação simplória antes de você dar uma investigada nele. É comum que ele seja internado. E por isso a importância, né? Porque a gente está falando de paciente, mas a gente também lembra de custo, né? Acho que para o pronto-socorro, e essa é a visão do emergencista, é a gente dar uma drenada nesses pacientes que precisam realmente permanecer ali e ser encaminhados e aqueles pacientes que a gente pode liberar. Né? Porque, às vezes, o delírio não é um paciente que chega para você na emergência, mas é o colega que recebe na porta e tem dúvidas e vai até o emergencista para poder tirar essas dúvidas, né? Acho que a gente se torna uma referência do plantão. Então, é importante manejar esse delírio, saber diagnosticar, né? Não deixar passar fatores confundidores, como o próprio álcool, como eu tinha comentado isso, e como critérios de base mesmo, né? De funcionalidade do paciente prévio. Então, acho que é um tema bem bacana aí para a gente estar reforçando. Lembrar que as pessoas frequentemente percebem o paciente que está com delírio hiperativo. Aquele que está com delírio surtado, quebra tudo, tem que segurar, tem que conter no leito. Esse diagnóstico ele é mais percebido pelos médicos, pelos profissionais de saúde, pelos familiares. Mas existe um índice absurdo de subdiagnóstico em pacientes que estão com delírio hipoativo. É o paciente que tem os critérios todos e ele não está quebra tudo, ele está, pelo contrário, sonolento, ele está pouco responsivo, ou hiporresponsivo, variando, né? Ou arresponsivo. Se a gente não estiver atento quanto a isso, a gente não dá esse diagnóstico e vai perder esses pacientes que são de risco, sim. E o problema, né? Detalhe, o paciente com delírio hipoativo é mais comum do que o paciente com delírio hiperativo. Então, a gente tem que estar com olhos de quem está vendo.
Quem não sabe o que procura, não sabe quando encontra. Vai ver na sua frente. Se você não sabe como é o amor da sua vida, ele vai passar na sua frente e você não vai saber identificá-lo. Se você não sabe como é o carro dos seus sonhos, ele vai passar na sua frente e você não vai saber identificá-lo. Se você não sabe como é um paciente com delírio, ele vai passar na sua frente e você não vai saber identificá-lo. Então é importante estar atento quanto a isso. Que existe o delírio hiperativo, existe o delírio misto, mas o mais comum é o delírio hipoativo. A gente tem que estar atento quanto a isso. Exatamente, esse critério da atenção é fundamental. Esses dias aí na UTI mesmo rodando, a gente estava com um paciente que estava com diagnóstico de delírio, mas ela tinha atenção. Então, dali, a gente já excluiu o diagnóstico, né? Porque tem outras causas de agitação também, os famosos aí, os DNVs que a galera coloca. E acho que a atenção, acho que é um ponto importante aí para a gente ter o feeling de saber diagnosticar. Sem dúvida. E depois de diagnosticar, tratar, né? Exato. Tratar o delírio, né? Remover as causas base, que é a pedra fundamental do tratamento do delírio. É remover a causa base. Então, se for infecção, tratar a infecção. Se for infarto, tratar infarto. Se for um dispositivo invasivo, desinvadir o paciente, por aí vai. E controle da agitação, né? As pessoas falam muito no Aldol, no Haloperidol, dos neurolépticos, risperidona, quetiapina, olanzapina, Haloperidol. Aí vem clorpromazina e vem outros que não são os ideais, como antihistamínicos, benzodiazepínico, como a gente... né? Benzodiazepínico é causa de delírio. O paciente surta quando começa a tomar benzodiazepínico. É comum que isso aconteça. Se você não remover a causa base, você não vai tratar o delírio. E reservar os neurolépticos, principalmente o haloperidol, que ainda é a primeira escolha para o delírio, para os delírios hiperativos agitados. Então, a gente faz o controle químico, controle farmacológico da agitação. Até que a causa se resolva, né? Sim. E você tem visto o pessoal fazendo contenção física dos pacientes ainda? Pois é, esses dias aqui eu tava rodando a UTI, eu lembrei de você, porque a gente teve um quadro parecido. É aquele olhar, você chega no plantão, né, e você vai passando o olho nos boxes. E aí, esses dias eu passei por um box e tinha um paciente contido, tórax, né? Aquilo que a gente fala sempre, ele estava tão agitado. Show de horrores. Show de horrores. Eu falei, gente, vamos dar um jeito nisso aqui, que não dá para ficar desse jeito não, né? E aí ele tava com contenção de membros e contenção de tórax. Eu fico imaginando se a gente está com delírio, se a gente está internado no CTI e a gente está agitado por qualquer motivo, porque está incomodado, porque está ansioso, porque a química cerebral não está boa por causa da infecção, porque está tomando um remédio errado, porque está com dor, não importa. Se a gente está agitado por qualquer motivo, amarrar você vai fazer você ficar mais calma? Exatamente. Ou mais agitada ainda? Você já tentou segurar uma criança agitada? Não, é insuportável, gente. Não tem como. Vai se debater mais ainda. Só piora. É surreal. Tem trabalhos mostrando isso. Contenção física tende a aumentar a incidência e a gravidade do delírio em até 4 vezes. Cara, quadruplica. Então, assim, a gente evita a contenção física. Isso é importante. Ela ainda tem o seu lugar. Como assim? O paciente está quebrando tudo, fazendo tudo. Você precisa conter o paciente fisicamente, e tem técnica para isso, a gente pode até falar em outro episódio. Mas tem técnica para fazer contenção física, então ela ainda existe. A contenção física ainda existe, mas ela deve durar o mínimo de tempo. É o tempo necessário para o fármaco fazer efeito, né? Para você tirar a causa base e para você fazer a contenção farmacológica daquela agitação. Exatamente. E a gente vê isso não só na UTI, na sala vermelha, no pronto-socorro, mas no APH também, né? É muito difícil lidar com esses pacientes na ambulância. A gente pensa em contenção. Então, às vezes, é necessária a contenção ali no momento até que esse paciente consiga ser medicado e aí ter sua causa realmente tratada, né? É isso. É isso, gente. Eu acho que pensem um pouco mais sobre o delírio. Acompanhe a gente aí. Os próximos episódios estão ainda melhores.
Qualquer dúvida que tiver, procurar a página aí do Emergência Raiz. Eu também estou à disposição. Procurar no Instagram aí, Luísa Brown. Fiquem à vontade, tá bom? Um beijo, beijo. Valeu, pessoal. Obrigado. Mandem temas, mandem sugestões, mandem elogios, mandem críticas, complementem nos comentários, mandem para os seus amigos, divulguem. Quanto mais vocês interagem com a gente, mais a gente consegue produzir para vocês. E se quiser xingar, também pode xingar a gente nos comentários. Só eu, a Luísa não. Só eu. Mas pode xingar a mim nos comentários que a gente vai lá, tá ouvindo o que vocês têm para dizer. Obrigado. @Emergência Raiz. Até a próxima. Demais.